Olá pessoal, mais uma aula aqui do nosso curso de desenvolvimento de um sistema de orçamentos e ordens de serviço. Na aula passada, pessoal, a gente concluiu o cadastro de produtos aqui com a consulta, a alteração e a inserção, verificando todos os valores, fazendo as contas necessárias e a gente concluiu esse cadastro e agora falta dar sequência no nosso projeto aqui com a tela de orçamentos e as funcionalidades ali, as opções do menu de configurações, tá? A gente já fez também o cadastro de pessoas, o cadastro de serviço e o cadastro de funcionários. Agora, antes de começar o orçamento, eu quero falar para respeito aqui da configuração do servidor. A gente vai utilizar arquivos INI novamente, igual no último projeto aqui do nosso curso, ou melhor, do nosso canal. E essa parte de configuração do servidor, pessoal, utilizando arquivos INI, gerou muita dúvida no curso anterior, então eu resolvi simplificar um pouco para vocês, fazer de uma forma mais direta. E eu já agilizei um pouco essa aula, que ela é um pouquinho mais longa, e já trouxe aqui uma janela padrão de configuração do servidor, parecido com a que a gente desenvolveu no outro curso. Eu vou deixar aqui a playlist completa com todas as aulas para entender como é que a gente chegou até aqui e também a aula de configuração do servidor do outro curso para vocês poderem ter uma base também de como a gente faz essa parte utilizando arquivos INI, tá? Aqui, ó, não tem segredo nenhum, é um edit, ó, com border style single, bevel inner raised, bevel kind none e bevel outer raised, tá? Para ele ficar nesse formato aqui, parecido com o que vocês estão vendo na tela. Depois o resto é label, edit e aqui tem um botão colorido que a gente está utilizando nesse sistema que eu ensinei como fazer nas primeiras aulas do curso, tá? Nesse lado direito a gente tem a configuração atual do servidor. Caso abra essa janela e já tenha alguma configuração lá no arquivo INI, ele vai puxar. Se não tiver nada, ele vai em branco, tá? E do lado esquerdo você vai colocar a nova configuração que você deseja neste processo, tá? Então aqui, ó, no ponto paz desse configura servidor que eu já puxei de outro sistema meu, a gente não tem nenhum código, já tem a referência ali na uses a unit conexão, mas isso não vem ao caso, não tem problema. A gente vai utilizar também arquivos INI e classes, tá, pessoal? A gente vai definir a classe de conexão para poder agilizar o nosso processo. O primeiro código que eu vou colocar é aqui no botão fechar. Eu tenho que encerrar este formulário. Só que tem um detalhe aqui, pessoal. Esse formulário ele vai poder ser aberto em duas situações, tanto dentro do form principal, quanto caso não seja a primeira vez que o usuário esteja executando o sistema, não vai encontrar o arquivo INI de configuração, então ele vai ser o form principal do projeto, ele vai abrir logo de cara antes do form de login, tá? Então a gente precisa fazer esse teste para poder fechar ele, para saber corretamente de onde que ele está vindo. Uma das maneiras seria adicionar aqui o form principal na uses e verificar se esse form principal está criado. Se ele tiver criado, significa que o usuário clicou ali no botão de configuração do servidor, tá? Então, se o form principal, eu vou colocar que for igual a new, significa que ele não foi criado, ou seja, ele está funcionando como a primeira tela do sistema. Aí eu encerro a aplicação inteira quando eu clicar no botão fechar. Se ele veio do form principal, eu não posso encerrar a aplicação, eu tenho que simplesmente fechar esse formulário e voltar para o form principal. Então eu testo desta forma, tá, pessoal? Aqui teria uma outra forma para testar também. Antes eu vou vir aqui no close, ó, no método onClose, e vou dar um free no formulário assim que ele for encerrado. Então no método onClose eu coloco form configura servidor.free para liberar ele da memória, tá? Então dessa forma a gente libera o formulário da memória.
Dependendo da maneira como a gente chamar, a gente vai ter que fazer um teste aqui nesse configura servidor.free, tá, pessoal? E aqui, ó, eu vou colocar um comentário para quem está baixando os arquivos, o código-fonte, poder ficar mais fácil de entender à medida que vai percorrendo o código, tá? Quem quiser saber como faz para baixar o código, basta clicar no primeiro link da descrição que eu falo como que faz, tá? Então, se abrir o form através do form principal, ele dá um close. Se não, ele fecha a aplicação inteira, tá? E aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Tem uma outra forma de fazer esse teste. Eu quero mostrar para vocês, porque foi até uma forma que um usuário perguntou. No botão confirma aqui, eu já vou fazer a referência ao validação dos campos obrigatórios. Para isso eu tenho que adicionar na uses a unit funções, tá? Então eu vou colocar aqui validar campos obrigatórios e vou passar o próprio formulário como parâmetro. Então assim ele vai checar os campos obrigatórios, tá? Aqui ó, eu tenho no public esta variável criada b principal do tipo boolean, tá? Se você quiser reduzir o acoplamento desta unit, é até uma indicação de boa programação, a gente tem que sempre estar reduzindo o acoplamento. O que é isso? É evitar colocar uses desnecessárias aqui ou em excesso, tá? Foi até a pergunta de um inscrito do nosso canal em um outro vídeo nosso. Então, para reduzir este acoplamento, como aqui no form principal, ó, a gente já vai ter na uses o configura servidor, porque a gente vai chamar ele nesse botão aqui, ó. Vou até já colocar o código. Form, configura servidor, create. Então eu vou criar o formulário neste botão e também depois vocês vão ver a criação dele antes do formulário de login, tá? Quando não houver o arquivo ini. Mas isso a gente conclui assim que chegar no ponto. Enquanto isso, a gente chama ele aqui, tá? Eu vou colocar, se eu colocar o show, o free lá, que eu dei lá no onClose vai dar certo. Só que aqui eu quero chamar com show modal. E eu vou deixar até o free no método onClose do configura servidor para vocês verem o erro que vai gerar. Tá? Então aqui eu poderia colocar assim, form configura servidor.b principal, que é aquela variável que está lá no public, recebe true, ou seja, significa que eu estou abrindo o configura servidor através do form principal, tá? Então, dessa forma, eu posso vir aqui, ao invés de testar se o formulário principal está criado, eu testo a variável se ela é true, tá? Então, ou falso, melhor, if not b principal, ou seja, se ela for falsa, significa que ele veio da aplicação, e aí eu dou um application.terminate. E aí eu posso remover aqui da uses a referência à unit principal, reduzindo o acoplamento, tá? Foi uma ótima pergunta do nosso inscrito, tá? Então abrindo aqui, ó, o nosso formulário, se eu clicar aqui no confirma, ele não está fazendo nada porque eu tenho que checar a tag ali. Então deu esse access violation justamente porque eu utilizei o show modal lá no formulário. Depois no onClose eu verifiquei detalhes ali da variável e eu já tinha liberado ele da memória. Antes aqui, ó, vou colocar tag 99, que é a referência para o nosso validação de campos obrigatórios. Como veio de outro formulário, estava com tag 5, tá? Lá é outra coisa. E aqui, ó, no configura servidor.free, eu não posso usar ele aqui porque eu usei ele no show modal. Quando ele der o close aqui, ele vai dar problema de access violation que vocês viram. Então, para isso, eu posso, como eu estou usando o show modal, eu dou um try final aqui e no final eu libero ele da memória. E por que essa diferença, pessoal? Porque quando eu abro o formulário com show, ele continua executando o código. Eu não poderia dar esse final aqui. Como é o show modal trava no formulário. Enquanto ele não for fechado, ele não volta a sequência ali naquele final ali do try. Então, eu deixo o ponto free ali no final
E aí, ó, vocês vão ver que agora, fechando o formulário, não dá mais o Access Violation, tá? Então tem que ficar esperto com isso daí, pessoal. E agora, o validação de campos obrigatório já está funcionando também. Para esse formulário funcionar, a gente está utilizando classes aqui no nosso sistema, então a gente precisa criar uma classe para esse formulário aqui também. É uma classe de conexão. Depois a gente vai chamar ele aqui, ó, na Unity do projeto, tá? Para verificar se tem arquivo INI ou não. Se não tiver, ele precisa executar antes de qualquer outro formulário. Então eu vou criar uma nova Unity e vou chamar ela de classe conexão para a gente poder gerar o arquivo INI ali e conectar no nosso banco, tá? Então eu vou salvar ela aqui na nossa pasta de projetos, classe. Aqui eu estou usando classe underline, não classe ponto, pessoal. Então eu vou colocar aqui o underline. Agora eu posso salvar ele para ficar seguindo o padrão que a gente já está utilizando em todo o nosso sistema. Então aqui fica a classe conexão. E aí eu preciso fazer as declarações dessa classe. Eu vou copiar uses aqui porque eu já tenho ela de outros projetos e do nosso próprio sistema também. Então eu posso jogar uses aqui para a gente agilizar um pouco. Ela vai conter, pessoal, essa uses aqui já vai ter os arquivos do FireDAC para poder reconhecer o FD Connection, tá? São esses dois aqui. Depois tem o sysúteis, que é alguma operação que a gente vai fazer. O system.inifiles, porque a gente vai trabalhar com arquivos ini, e o formulário, caso ele precise acessar algum componente de visual ali da VCL, tá? Do Forms. Então, vou dar o nome para essa classe minha de tConexão. E aí eu tenho que declarar as variáveis private e as propriedades no public, tá? Aqui serão as variáveis que eu vou acessar, as propriedades que eu vou acessar dentro da própria classe. Então elas começam com a letra F, é o padrão que a gente está seguindo aqui, que é o mesmo que o Delphi cria também. Basicamente eu terei uma propriedade para cada edit deste daqui. Tá? Então dessa forma fica mais fácil de entender. Eu coloco aqui a primeira, o fservidor, ela vai ser do tipo string. Depois eu posso colocar o fmsg, é uma variável de erro, é uma variável que eu vou criar caso retorne algum erro, ela volta dentro dessa propriedade. Tá? Vou copiar o ponto string aqui porque vai ser tudo string. Então o fsenha, que vai ser a senha de conexão com o banco. Depois eu tenho o base, fbase, que é o caminho da base mais o nome do arquivo de conexão, no caso do Firebird, tá? Para quem está usando MySQL aí é o nome da base. O flogin é o login do Firebird, a porta que está configurada. E o fconexão vai ser o nosso componente de conexão TFD Connection, que é igual aquele que a gente adicionou lá na Unity Conexão, no nosso data módulo, form conexão, para conectar com o banco. Depois no public eu vou ter dois procedimentos básicos ali, o constructor e o destroy, né? No constructor create, a gente coloca o nome da conexão, passa para a classe o nome da conexão, é do tipo TFD Connection, e no destructor a gente utiliza o override aqui no final do destroy, caso tenha necessidade de fazer alguma modificação do destroy padrão ali normal, tá? E aí eu posso declarar as classes. Se eu der um Ctrl Shift C, o Delphi já vai criar os procedimentos automaticamente. O destroy a gente deixa da mesma forma. No create a gente pode passar para a variável fconexão da nossa classe este parâmetro aqui. Por quê? Eu vou chamar esse create fora daqui, pessoal, fora em outras units. E aí eu passo o nome do componentezinho ali, do componente de fconexão, do FD Connection que a gente tem no nosso banco, tá? Passo para essa propriedade aqui.
no form conexão, ó, que é o nosso data model, a gente vai pegar esse componente e passar quando for criado. Então a gente passa ele inteiro para a nossa classe. Dessa forma, a gente pode criar vários componentes de conexão, vários bancos, de uma única maneira, mudando só o nome aqui do parâmetro quando a gente criar a classe, tá? Ele vai conectar de acordo com esse componente. Vou até colocar um comentário que eu já tenho aqui para facilitar. Então atribui o componente atribui a propriedade da classe o componente que está lá no nosso data model. Aí depois eu tenho as properties, pessoal, que são as propriedades que a gente vai acessar fora da classe. Então a gente tem que dar um nome para elas, retirar o F ali só para ficar mais fácil de entender. Então, em vez de F conexão, aqui a gente usa o conexão. Ele vai ser do tipo TFD connection, igual é aqui em cima, porque ele vai ler e escrever nessa variável aqui, ó. Nessa daqui, ó, F conexão, tá? E no write também vai escrever nessa daqui. O Delphi cria um procedimento para cada um. Aqui não tem necessidade, a gente lê e escreve na mesma variável, na mesma propriedade da classe, tá? Então, vou colar aqui já o restante, porque é a mesma coisa, não muda nada. Então, para agilizar o nosso vídeo, a gente já cola todas as propriedades de uma vez, tá? Então, dessa forma, a gente já dá início à criação da nossa classe e a gente vai chamar ela aqui, ó, no data módulo create, tá? Então, a gente tem o fd connection true, né? A gente vai tirar esse código e vai criar a nossa classe aqui. Mas antes de criar, a gente precisa dar um Alt F11 para adicionar na uses a nossa classe conexão para ela poder entender a nossa classe. E precisa também criar a variável que vai inicializar essa classe conexão, tá? Aqui, ó, é do tipo tConexão, só que ele não vai reconhecer porque eu coloquei a uses no lugar errado, ó. A uses não pode ficar aqui embaixo, eu tenho que jogar ela lá para cima, já que eu vou usar ela ali no public, tá? Então, dou Alt F11, adiciono ela na interface aqui, e aí eu coloco conexão do tipo tConexão, só conferindo o nome aqui que foi dado para a classe. Então, dessa forma, eu crio uma variável do tipo da classe, tá? E aqui, ó, a gente só estou conferindo um negócio aqui. O Delphi está me indicando um erro, mas eu acredito que seja um bug. Vamos dar um Alt PS para ver. Não tem nenhum erro, pessoal. É um bug, ele está indicando um erro aqui, mas ele simplesmente não conseguiu encontrar, mas está certo, tá? Então aqui, ó, no data módulo create, eu coloco a criação dessa classe. Conexão recebe tConexão.create. E aí, em parâmetro, eu posso passar o new aqui por enquanto. Depois eu chamo o nosso procedimento. E aqui no conexão, o nosso procedimento não, o nosso componente. E aqui no destroy, eu destruo a classe que eu acabei de criar para evitar o memory leak, tá? Então, destrói a classe e aqui eu crio a classe tConexão passando como parâmetro inicial nulo, tá? Não tem nenhum erro, o Delphi está me indicando erros aqui, mas não tem nenhum. O Alt PS não mostrou nenhum erro, tá? Aqui, pessoal, na classe a gente ainda vai ter alguns outros procedimentos. O procedimento para gravar o arquivo ini, o procedimento para ler o arquivo ini e também mais um para fazer a conexão com o banco diretamente. Então, eu vou até colar aqui já o cabeçalho que eu tenho de outro sistema, só para a gente poder agilizar para a próxima aula, para esse vídeo não ficar muito longo. Ó, vai ser o conectar banco de dados, ela vai retornar boolean, gravar arquivo ini e o ler arquivo ini, tá? Então, um procedimento vai ler o arquivo ini e o outro vai gravar no arquivo ini.
todos eles vão ser gravados e lidos nesta tela de configuração do servidor, tá? Então, por enquanto é só, a gente continua na próxima aula. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Muito obrigado e até a próxima.